6 horas e 25 minutos, a gente vai falar agora sobre seca, porque o estado de Sergipe continua mostrando ao leste uma seca extrema que atingiu regiões do Baixo e Alto São Francisco e no litoral. Como fica o abastecimento de água no estado? Quem nos responde sobre esses questionamentos e outros é o superintendente dos recursos hídricos, Ailton Rocha. Bom dia, Ailton. Bom dia. Vamos falar então dessa situação, né? Uma situação de emergência que vivem esses municípios. São 26 municípios no estado, né, que sofrem com esse problema. E quais esses impactos que vêm gerando nesses locais? Então, nós temos acompanhado a evolução da seca através do Monitor de Secas, que é um programa coordenado pela Agência Nacional de Águas, do qual o estado de Sergipe, através da SEMAR, participa, juntamente com os demais estados do Nordeste. Esse Monitor de Secas, ele mensalmente é publicado e a gente faz esse trabalho com o apoio da Indago, da Defesa Civil, da Cohidro, da Codevas, para demonstrar o estágio em que essa seca se encontra, que são 6 estágios, que vai do estágio sem seca relativa até o estágio da seca excepcional, que é o estágio mais grave. E Sergipe, no último relatório, aparece com boa parte do seu território em seca extrema ou moderada. Isso é muito preocupante porque o verão começou no dia 21 de dezembro e vai até o dia 20 de março. Inclusive, a gente está mostrando aqui imagens de Tobias Barreto, dos açudes de lá. A gente percebe que realmente é uma situação de seca, de extrema seca nessa região, né? Preocupa muito e as famílias sofrem bastante com isso, né? Com certeza. Inclusive, na seca anterior, que se estendeu de 2010 até 2016, a gente, pela infraestrutura hídrica que o estado dispõe, nenhuma sede urbana entrou em colapso, né? Isso foi um resultado muito positivo. Agora, para essa seca, que é uma perspectiva, inclusive, de surgimento do El Niño, ela se reporta assim com preocupação maior, porque boa parte dos nossos sistemas hídricos estão entrando em colapso. A exemplo de Tobias Barreto, que o estado de Sergipe, através da DESO, tem buscado alternativas no estado vizinho da Bahia com água subterrânea. O de Malhador, o Mata Verde, que é um manancial também, e que a oferta dele é superada em 5 vezes pela demanda, e tantos outros sistemas hídricos que são utilizados para uso múltiplo, que estão entrando em colapso, e isso tem sido motivo de muita preocupação. Diante dessa situação, como é que fica o abastecimento de água no estado, principalmente nessas regiões? Então, como eu te falei, o estado de Sergipe possui a melhor infraestrutura hídrica do Nordeste, através de 4.000 km de adutoras, reservatórios instalados em pontos estratégicos, mas, notadamente, que a gente tem que se planejar para, primeiro, reduzir desperdício, racionalizar o uso da água, quer seja para abastecimento humano, quer seja para irrigação. Tem que fazer uma gestão plena dessas águas reservadas para que a gente possa chegar no próximo período chuvoso com um estoque mínimo de água, que a gente chama de volume equivalente, para que não haja percalço, pelo menos no abastecimento humano. Porque a seca, ela já anuncia, no estágio em que se encontra hoje de seca extrema, um impacto de curto e longo prazo nessas regiões. O que é que significa isso? Já existe um impacto na agricultura e na pastagem, ou seja, na alimentação animal. E na de longo prazo ela sinaliza que já há um impacto na hidrologia e na ecologia, ou seja, a biodiversidade dessa região já está sendo comprometida, com tendência de agravamento. O que a gente espera é que essa previsão de surgimento do El Niño de fato não ocorra, porque ainda é uma previsão, e que a gente possa, a partir de março, ter um inverno regular, com chuvas regulares, para que a gente possa recuperar esse estoque de água. Mas, de qualquer forma, a seca ela já sinaliza, em decorrência do risco de desabastecimento que existe, de que é preciso fazer investimento em estruturas mais robustas. Ou seja, você tem que ter uma estrutura ampliada para que a gente, de fato, possa conviver com essa seca, que com a mudança climática passou a ser um fenômeno cada vez mais recorrente, para que a gente não possa ter percalço, não só no abastecimento voltado para a população humana, mas também
em atenção ao rebanho. Eu costumo dizer que o problema não é a seca, né? Porque a seca é algo que faz parte da natureza. Nós precisamos realmente de recursos, né? De políticas públicas que facilitem a vida das pessoas neste período, não é isso? Não, sem dúvida. Na verdade, a seca é um fenômeno natural que nós temos que conviver com ela. Agora, tem um dado aí que me preocupa bastante, é o desmatamento. Há quem diga que mais de 60% do estado de Sergipe está entrando em processo de desertificação em decorrência desse desmatamento que tem comprometido as nossas reservas hídricas. Porque, como nós estamos na região tropical, semiárida, sem cobertura vegetal, nós não teremos rios permanentes. E isso é muito preocupante. Então, esse estado aí em que se encontra o estado de Sergipe com relação à cobertura vegetal, ela precisa ser preservada e em áreas estratégicas de recarga precisa ser, inclusive, recomposta. O senhor falou sobre os rios, a situação dos nossos rios e o Rio São Francisco, que preocupa muito, né, a todo mundo. A gente sempre fala sobre o Rio São Francisco, os impactos que podem ser gerados quanto a ele. Então, o Rio São Francisco, até o Rio São Francisco, o caudaloso Rio São Francisco, por conta principalmente do desmatamento, tem passado por uma grave crise de potencial hídrico. É tanto que sua vazão média natural, que era de 2.850, baixou para 1.509 metros cúbicos por segundo. E a gente aqui no Baixo teve que conviver com vazões de 550 metros cúbicos por segundo, o que é muito prejudicial, inclusive com relação ao aspecto da qualidade da água e afeta diretamente a sua biodiversidade. Então é preciso se fazer um trabalho junto aos estados de Minas Gerais e da Bahia, que são as caixas d'água do Rio São Francisco, e lá estão seus principais afluentes, tanto de superfície como subterrâneo, para se discutir de uma vez por todas a alocação de água e as vazões de entrega. Olha, muito obrigada. Olha, continuamos aqui em nosso estúdio, né, com o Superintendente de Recursos Hídricos, o Ailton Rocha, que vai continuar numa entrevista aqui com a gente falando sobre a situação de seca que vive o estado de Sergipe. A gente estava falando, Ailton, sobre a situação do Rio São Francisco. E ele é o principal rio que abastece aqui a capital, né? Como é que a gente vai ficar nessa situação? Há um risco de desabastecimento, de uma crise hídrica aqui na capital? Olha, com relação ao São Francisco, apesar dessa baixa vazão dele, né, que hoje a gente está trabalhando com 700 metros cúbicos por segundo, mas a retirada significa apenas 35 metros cúbicos por segundo. Então, aqueles sistemas que são captados no São Francisco, com relação à quantidade de água, não haverá problema. A preocupação com relação ao São Francisco é no aspecto da qualidade da água, porque com a redução da vazão, há um risco da intrusão da cunha salina. Mas essa qualidade da água vem sendo monitorada pela CHESP, pela DESO, enfim, pelos órgãos, para que a água a ser oferecida à população esteja num patamar de palatabilidade em que a população possa consumir. Então, e graças ao São Francisco, eu tenho dito inclusive que o Rio São Francisco está para Sergipe como o Mar da Galileia está para Israel. E é graças ao São Francisco que a gente consegue, através dos sistemas integrados de adutoras, garantir o abastecimento de água da maioria das sedes urbanas do estado de Sergipe, inclusive Aracaju, em que o Rio São Francisco é responsável por 65% do seu abastecimento, que é complementado pelo Rio Pitanga, o Rio Puxim e o aquífero Castro. Mas, em se tratando de Aracaju e da região metropolitana, nós temos aqui um aquífero muito importante, que é o Marituba, que por enquanto ele está sendo preservado, mas no futuro próximo é um aquífero que pode ser, inclusive, utilizado para complementar o abastecimento de água de Aracaju e da Grande Aracaju. Vamos falar agora sobre os agricultores, né? Nós estávamos falando sobre a situação de seca. Como é que essas famílias que trabalham na agricultura podem se posicionar nesse momento de seca, num momento complicado, né? Esses municípios do Baixo São Francisco. A recomendação que eu daria é de que é preciso melhorar nas propriedades a infraestrutura de estoque de água. Então, aproveite esse período de seca, em que os reservatórios estão com volume baixo e alguns já até secaram, para recuperar esses reservatórios, aprofundá-los. Quanto menor for esse período d'água, menor a evaporação, menor a perda. Então, aproveita para aprofundar. Associado a isso, é preciso que o produtor rural, além de produzir carne, leite e grãos, é preciso também se conscientizar do papel dele como produtor de água. E o que é ser produtor de água? É preservar na sua propriedade as áreas de recarga.
porque é só assim ele vai poder garantir água não só para a propriedade dele, como também para os proprietários vizinhos. É uma mudança de postura, tem que se pensar em fazer também práticas de uso e conservação do solo, evitar que continuadamente haja um trabalho de preparo do solo apenas para uma cultura. O estado de Sergipe hoje praticamente é tomado por gramíneas, pastagem, cana-de-açúcar e milho. Precisa se fazer rotação de cultura, intercalar esse plantio com leguminosas. Enfim, é preciso inverter a ordem das coisas, porque da forma como está, o solo está cada vez mais degradado e com essa situação, no armazenamento de umidade no solo, ele seca muito rapidamente. Você mostrou Jabiberê. Jabiberê, o ano passado, a barragem inverteu. E apenas em um ano ela praticamente secou. E secou em decorrência de quê? Do desmatamento, da evaporação, do uso com perdas exorbitantes. Então a gente precisa mudar essa postura para que a gente não sofra nenhum tipo de colapso no estoque de água que está aí reservado para o enfrentamento dessa seca. Superintendente, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Até a próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Você também. Obrigada.